Boa tarde. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio CAF para mais uma entrevista. Desta feita, nós vamos conversar com o neurocirurgião Antônio Delavia Pereira, um meditante experiente, que vai conversar conosco acerca do potencial terapêutico da meditação. Doutor Delavia Pereira, boa tarde, seja muito bem-vindo. É uma alegria, uma honra termos aqui a sua presença. Boa tarde, é uma honra poder participar desta entrevista e estar contigo, Dulce, depois de um tempinho. Esperemos que consigamos esclarecer algumas dúvidas e colocar algumas ideias que estão em voga atualmente sobre meditação. A prática da meditação vem adquirindo novos significados no cenário humano nas últimas décadas, atraindo cada vez mais pessoas preocupadas com saúde mental, com o desenvolvimento social e espiritual e com a paz interior. Percebe-se que a construção de explicações científicas vem permitindo a inclusão da meditação entre os procedimentos de saúde, provocando a transferência da meditação da esfera religiosa para a esfera da saúde. Sabemos também que, além das mudanças funcionais, a meditação pode produzir mudanças estruturais, atuando sobre a plasticidade cerebral. Então, eu lhe pergunto, como a meditação atua no cérebro humano? Há diferenças de resultados? Se a prática da meditação é motivada por fins científicos ou por fins espirituais? É interessante isto e eu tive uma oportunidade de uma conversa sobre este tema com uma entrevista com uma jornalista de Portugal. E um aspecto que me parece que é importante de ver é que é real que agora estamos falando, no mundo inteiro todos falamos de meditação. A meditação e os efeitos que produz, etc, etc. Mas seria como falar dos exercícios físicos. Os exercícios físicos, que benefícios produzem, de forma genérica, né? Então, bom, a meditação é boa. Agora, produzem modificações? É óbvio que sim, mas aí tem que ser visto de que meditação estamos falando, não é? Da concentração, de silêncio, de construção de sentimentos, construção de pensamentos, trabalhar sobre a intenção, atitude. Dentro da meditação existem componentes imprescindíveis que hoje na mídia se fala de forma genérica, dizem a meditação produz. E olha, não sei, a intenção que leva ao meditante é o que faz a diferença, não é? Me parece. Então, os trabalhos de Harvard sobre meditação, eles trabalham sobre silêncio, né? Esse tipo de meditação. Por isso é que eles avaliaram isso, mas podemos abordar depois mais temas que em CAF nós conhecemos, né? Tá bom. Um estudo realizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, né, em São Paulo, realizou exames de neuroimagem em 39 voluntários e constatou que aqueles que eram meditadores com pelo menos 3 anos de experiência eram também donos de um cérebro mais eficiente em tarefas que exigem atenção. A pesquisa mostrou que havia mais massa cinzenta em áreas corticais dos meditadores experientes do que no cérebro dos meditadores iniciantes. Então, eu perguntaria, como é que a meditação consegue turbinar o cérebro? Me parece que não é tão difícil entender, porque se percebe que a meditação, qualquer que seja o tipo de meditação, ela necessariamente começa com controle, com atenção, com imobilidade. Não é? Eu já vi algumas técnicas de alguém fazer uma meditação em movimento, mas
me parece, não sei, não tenho, ainda não tenho respostas disso, mas 90% das meditações são em mobilidade. Então, obviamente, vão produzir algumas modificações, né? Agora, outra vez voltando ao que lhe falava anteriormente, né? As modificações atualmente que se vêem são muito parecidos funcionais, não? Modificações funcionais, muito parecidos aos estados de transe entre sono e vigília. Por isso as ondas teta que menciona o estudo do Einstein, né? Mas eu lhe passo, teve um grupo foi um trabalho muito pequenininho daqui de São Paulo, de um grupo de integrantes de CAF, que foram feitas uns eletroencefalogramas em meditação, em um tipo de meditação. E o que sim se confirmou é que fazendo o passo de silêncio na meditação, as ondas posteriores se bloqueavam automaticamente. Entrava em silêncio e as ondas beta posteriores se bloqueavam. O que significa isso? Não sei. Mas que bloqueavam em todas as experiências que fizemos, né? Então, existem modificações. E acrescentando algo mais, não é na meditação, sino nos músicos profissionais, isso foi um trabalho antigo já. Nos músicos profissionais, o cérebro deles, não é, pode ser reconhecido depois de mortos, não é? Quando você abre o cérebro, vai ver esse cérebro e reconhece que era um músico, porque efetivamente tem um aumento da espessura do corpo caloso e das áreas temporais e occipitais no cérebro, né? Então, se no músico existe uma mudança estrutural que está, obviamente no meditante de qualquer escola que seja, seguramente deve dar modificações, né? Muito bom, né? Nós que meditamos sabemos disso, né? A postura do meditante passa uma imagem assim de tranquilidade, né? De relaxamento. Mas como funciona a mente durante a meditação? Ela fica tranquila ou em atividade intensa? Outra vez temos que voltar atrás, porque quando falamos de isso, vamos ter que ver, analisar de em que tipo de meditação. Se vamos encarar, digamos, de forma genérica as meditações transcendentais, a Mindfulness e todas elas, bom, eles trabalham na intenção e no silêncio. Então, para conseguir isso, a gente procura um estado simétrico, físico, e, obviamente, a simetria física externa requer uma atividade simétrica central, cerebral, né? E para conseguir essa simetria e isso, o córtex pré-frontal ele tem que tomar conta do processo, o que habitualmente não acontece. Percebe que quando estou falando, eu faço alguns movimentos com o pescoço, com a boca, quando você fala também, aceita com a boca, mas isso vem automaticamente. Quando você medita, esse automatismo fica bloqueado e quem controla todo é a mente racional. E isso dá uma imagem de tranquilidade, mas o que está acontecendo é que está sendo controlado por um córtex, o neocórtex, não? A parte racional, está conseguindo controlar. E eu acho que esse é um dos motivos, dos efeitos que a meditação, que a prática da meditação produz, né? Um controle, autocontrole. Interessante, porque associando com uma coisa que nós vamos falar depois, perguntar depois, que é sobre as meditações em CAF, né? A gente tem a postura meditativa recomendada, ideal, né? Da simetria também, né? Agora, à medida que o senhor foi falando, eu fui evocando isso. Por que que a gente aprende a meditar daquela maneira, né? Quer dizer, que nos é sugerido que meditemos dessa forma.
Mas isso a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho. Com o avançar da idade, a camada mais superficial do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, atenção e lógica, começa a diminuir, não é? Então, outras áreas, como o hipocampo, guardião da memória, também apresentam redução de atividade. Entretanto, o experimento que até o senhor comentou, experimentos da Universidade de Harvard, da cientista Sarah Lazar, publicado em 2014, mostrou que o mindfulness funciona como um antídoto, digamos assim, contra o envelhecimento cognitivo, né? Parece que exames comprovaram que o córtex pré-frontal dos meditadores experientes estava bem mais ativo do que antes e que outras áreas também tinham ganhado massa cinzenta, né? Então, a gente perguntaria como a meditação pode refrear os efeitos do tempo em nosso cérebro. Nós somos ocidentais, isso é uma maravilha, porque nos encanta dividir, não é? Então, falamos, por exemplo, do meditante e pronto, como se fosse fácil meditar, né? Em realidade, se você se lembra, você pratica também meditação, você percebe que ao redor de um meditante, de qualquer ordem, né, existe todo um sistema além da meditação, simplesmente. Existe uma atividade física, existe uma atividade respiratória, existe uma alimentação, existe um monte de componentes, não é? Porque se nós vamos a acreditar que com a meditação simplesmente vamos a modificar um processo degenerativo cerebral, não é? E contendo uma vascularização cerebral pobre, é uma ilusão. Ou tendo uma alimentação descompensada, também é uma ilusão. Se não tem um trabalho físico mínimo, também é outra ilusão. Então, em realidade, eu acho que o meditante, o que passa é que ele aprende e construi uma vida mais regulada. E isso por uma função inteligente, não é virtuoso, senão se dá conta que tem sentido fazer todas essas coisas para poder funcionar de uma forma mais adequada, né? Então, você vê os cérebros de pessoas muito idosas que elas estão funcionando bem, a parte cognitiva funciona perfeitamente e elas estão com uma idade avançada, mas dá uma olhada, não é só o que meditam, senão todo o contexto de sua vida tem muito a ver com isso, né? A parte genética também, não podemos esquecer isso, né? A parte genética e tudo isso. Então, eu acho que ajuda, sim, mas temos que ser um pouquinho mais completos em essa análise. Não basta uma coisa, né? Tem todo um contexto que trabalha juntos, né? Além do potencial terapêutico da meditação, o mais importante seria o que a gente chama um método de vida, né? Um conjunto de elementos, de atitudes que faz com que a gente tenha um equilíbrio, né? Viva de uma forma saudável, né? E que nos permita, então, manter o organismo também, como a gente falou, turbinado, né? Mas equilibrado, né? É isso. Mas vamos seguir, então, agora para a nossa segunda parte. Vamos comentar um pouquinho, vamos pedir que o senhor comente para nós sobre técnicas de meditação. As técnicas de meditação praticadas em CAF, como a discursiva e afetiva, elas são tidas como meditações ativas, não é? Que apontam à mente uma direção a seguir. Mas tem também, como foi falado, né, as meditações passivas de tradição oriental, a meditação budista, as que propõem exercício, digamos, de relaxamento e percepção da situação. Então, agora eu volto a lhe perguntar uma coisa que, aliás, o senhor já pincelou, que é diferentes técnicas de meditação podem provocar diferentes graus de controle da mente? É, claro, é quase seguro nisso. Infelizmente, não temos trabalhos tão seletivos assim, né? Mas temos alguns textos que afirmam isto, né?
veja, antes de esto, o que eu queria que fique claro, porque vai fazer muita diferença para todos nós, é que eu não posso falar da meditação, porque eu não conheço todas as meditações, mas eu posso falar da meditação de CAF. Né? E a meditação de CAF, ela se apoia em um substrato básico e elemental, que é a ascética de renúncia. Não é? Então, essa ascética de renúncia, essa que dá, gera a maneira de trabalhar com este instrumento que se chama meditação. Porque, que passa? Quando entramos em uma dinâmica de não renúncia, vamos a ir a isso que você nos mencionava anteriormente, não é? A um projeto que vai construir alguma coisa para frente, não é? Por exemplo, a felicidade, um ser melhor, pensamentos nobres, ou seja, é um investimento para resultados, né? Que isso está bem, isso se usa no hospital, eu uso com os pacientes também, para que se fique melhor, mas a proposta de CAF não sinto que seja por aí, né? Porque o que estamos percebendo é o seguinte, que nesse investimento de ser melhor, nós estamos desenvolvendo igual que estamos desenvolvendo novas camadas, ou seja, de uma determinada maneira de ser, mudamos através da meditação para outra maneira de ser e continua sendo. A ideia de CAF é uma ascética mística, ou seja, que provoca tratar de entrar em um ponto de equilíbrio de ser e não ser. Por isso chamamos a renúncia. Com essa intencionalidade, não é? A metodologia tem um sentido diferente. Não é? Então, o que passa se eu faço, por exemplo, em CAF existem 4 técnicas simples, mas posso descrever rapidinho, né? Na invocação, na meditação discursiva, a gente desenvolve uma capacidade de falar com o desconhecido, que nós consideramos e definimos como algo sobrenatural. Isso é uma loucura, não importa, mas aí abrimos a mente através do silêncio, de uma vivência de silêncio, para captar algo do desconhecido. Para captar algo do desconhecido, eu não posso entrar investindo uma intenção para algum resultado. Eu vou ter que entrar em um ponto negativo captante, que me permita perceber isso. Veja como faz funcionar o cérebro diferente. E na outra meditação afetiva, a alma trabalha, primeiro pode trabalhar positivamente para saber quem sou eu, não é? Então começo a querer descobrir meus automatismos, mas depois começo a construir racionalmente o que eu quero sentir, não o que eu sinto. Então eu escolho o que sentir. Veja que funciona diferente, mas esse sentir não é para fortalecer esse ego antigo, senão para entrar na intenção de algo que nasça algo novo. Não? Para isso eu tenho que trabalhar sem expectativa, porque a expectativa era o projeto do passado para o futuro. Sem expectativa me ajuda a trabalhar, pelo menos mergulhar um pouco em essa atitude de renúncia que aprendemos em CAF. Não é? Quando entramos na sensitiva é uma percepção do entorno, tanto visual como auditiva, gustativa e de contato. Quando percebemos isso, se a gente fecha os olhos e faz essa experiência só de sentir, sem nenhuma outra intenção, só sentir, você vai perceber que você está preso em alguma coisa. Isso é sensível, né? Quem está sentindo isto? Quem está vendo isto? Então vai ver que aí a gente se dá conta que está preso em uma capa, como diz algum filme por aí, ou em uma coberta, né? Porém, depois disso é muito fácil entrar na potencial,
aceitar-se dentro dessa coberta e reconhecer esse potencial no qual estamos, que seria potencial mais ou menos. Você percebe que se não se fala com uma intenção de renúncia ou de neutro, de nada, não é? Estas experiências não vão acontecer. Vamos fazer investimento, sempre vamos querer conquistar, ou seja, mudar personalidades, ser melhor, não sofrer, não importa se os outros sofrem, seguir, ter coisas, não é? Ser melhor. O trabalho de CAF é muito lindo porque nos leva a uma atitude de não ser, para que o enigmático que está dentro de nós ele tenha possibilidades de se manifestar, né? Bom, na meditação, na descrição de técnicas, existe uma meditação que se chama meditação mental, que é uma técnica igual que a meditação afetiva, que está descrita também em alguns ensinamentos de CAF. É bem curtinho, mas ela fala mental e diz que não se vocaliza. Então todos ficam com a boca fechada e acham que fazem meditação mental. A vocalização, quando a gente faz um eletroencefalograma, não é? Muitas vezes a gente tem que falar ao paciente que está fazendo experiências, para de pensar, porque ele está começando a vocalizar e isso se vê no traço eletroencefalográfico. Então, a vocalização é no cérebro, não é na boca. Então, meditar sem vocalizar significa estar na invocação, ver o que se escolheu ver, sentir o que se tem que sentir, estar potencialmente nesse estado e reconhecer a experiência meditativa. Não descrever os passos, sino estar. Segundo o que mencionam, isso desenvolve uma possibilidade intuitiva. Então, existe todo um fenômeno, mas não é isso o importante. O que eu gostaria que fique é o desafio de tentar viver ou sentir essa intenção de renúncia, de estado de renúncia. Ir atrás disso vai nos levar a uma experiência bastante interessante. Interessante é tudo isso que o senhor está falando para a gente. Nós estamos aqui encantados, vamos querer muitas oportunidades de poder aprofundar mais isso, porque a gente justamente ia perguntar agora, né? A pergunta que seguiria é essa de como é que o senhor tem percebido essa diversidade de técnicas, né? De tradições e de exercícios, porque hoje nós estamos vendo isso, né, acontecendo, despolcando aí, né? E CAF mesmo vem divulgando, né, novas técnicas de meditação, e nós também estamos oferecendo os exercícios coletivos, né, de meditação em grupo, as oficinas, quer dizer, todo esse trabalho lindo que está acontecendo agora, né, e do qual nós estamos fazendo parte, aportando os nossos tipos de meditação. E o senhor já mencionou, mas eu acho que seria bom se quisesse voltar só a concluir sobre isso, quer dizer, é dessa diversidade de técnicas, de tradições e de exercícios, é aquilo com que nós entramos em CAF, que é baseado na ascética mística de CAF, na ascética da renúncia, qual a importância que o senhor vê nisso hoje para o mundo que a gente está vivendo? Sabe, eu acho que não tem jeito, né? A gente está começando a assumir o controle de a parte emocional, não é? Através da meditação em si. A grande dificuldade real é que nós temos intelectualizado muito esta experiência. E isto não necessita muita explicação, nem muita... como exercício, né? Por exemplo, se você quer meditar sobre controle de suas emoções, que está um pouco nervosa agora na entrevista, digamos, vamos supor isso. Bom, você já colocou a ideia, agora só permanecer nessa intenção. Não precisa dissertar tanto e seguir falando-se a si mesmo, eu quero ficar mais controlado. É um discurso bem
bem herdado de uma metodologia, como se chama, de conceitos, não é? E poética. Mas se se tenta ir e fazer a experiência vivencial, ou seja, eu quero estar controlado, acabou. Me sinto controlado, permaneço controlado. Pronto, acabou a meditação. Estávamos falando com um grupo que participamos também sobre a oficinas de meditação e comentávamos com alguém que recém estava fazendo sua terceira experiência de meditação, não é? E que isso é genial, não é? E ela nos falou algo que a gente está feliz de contar, porque ela me disse, agora entendi a meditação, me disse, não interessa o conceito, o que interessa é o estado. Terceira vez, né? Eu já estou 40 anos fazendo meditação e estou recém percebendo isso agora. E eu tenho a terceira vez. Então, é uma coisa simples que a gente demora muito quando intelectualiza demais, né? Então, é mais perceptiva a experiência. Eu acho que isso vai ir mudando a neurofisiologia cerebral. Porque quando eu faço um discurso tão longo, repetitivo, etc., eu gasto mediadores. E são mediadores de alta carga, né? Porque são motores. Quando eu vocalizo, embora não pode ser que nem movimente minha língua, mas estou liberando energia da área temporal esquerda de uma forma alta, não? Gasto muita energia. Não é? Por isso é que acabam cansados às vezes, ou não conseguem nenhuma coisa. Mas se é simplesmente fixar a ideia e estar aí, não gasta mediadores, aí se transforma mais, aí se ativam mais as endorfinas, a dopamina, a serotonina, essas outras substâncias que são já que estimulam muito a neuroplasticidade, a sensação de estabilidade, de passividade, de paz, não é? Etc. Não sei se ajuda isso. E todo mundo quer sentir. Eu, pelo menos, compreendi que o senhor ensinou como fazer um propósito. Não preciso ficar repetindo. Foi feito, né? Pronto. No que você pensou já está feito, está ali, né? Mas vamos voltar agora para a nossa terceira parte, o terceiro bloco da entrevista, em que a gente vai trabalhar com meditação e saúde. Bom, temos trabalhado com isso, né? Mas enfim. Estudos revelam, né, que a meditação tem importante papel no gerenciamento e na redução do estresse e da diminuição da ansiedade, né? E considerada pela ONU como a doença do século XXI, a depressão parece que é uma ameaça global que está fazendo muito estrago na vida das pessoas, né? Há estudos que associam a prática da meditação no tratamento de combate à depressão? Sim, eu vi algumas coisas que foram comentadas, mas como, como eu diria, mais de ordem estatístico que funcional. Mas eu estava pensando um pouquinho sobre a meditação afetiva que praticamos em CAF. É super interessante. Veja, as conexões que nós temos subcorticais, ou seja, dos núcleos da base para o córtex cerebral, não é? São as que são muito ricas. Ou seja, o que significa isso? Significa a influência de nosso estado emocional sobre nossa razão é muito forte. Muito forte. Não é? Então, em este momento, entra alguém armado aí na sala, você vai se assustar e vai perder o controle, vai começar a gritar, a se defender, etc. Natural. Entra, ativa sistemas automáticos, etc. Mas as conexões córtico-talâmicas ou córtico-centrais são fracas, são poucas. Não são, quando os neurofisiologistas, quando veem as vias existem, né? Mas são poucas. Não é? Por isso é que quando a gente medita,
diz: eu quero sentir amor pela Dulce. Para que aconteça isso, eu vou ter que me esforçar bastante, bastante para, a partir do racional, entrar no emocional, não é? E aí vou construindo um sentir. Então, o que estou construindo? Novas sinapses, não é? De que vão a controlar a razão, o coração, a emoção. Essas sinapses estão, nessas sinapses existem substâncias que se liberam, não é? Que são as que permitem essas conexões. E é a dopamina, a mais responsável disso, não é? Então, isso é o que a gente consegue fazer quando está trabalhando sobre depressão, não é? Mas o problema é que a pessoa não quer se esforçar porque quer um resultado imediato. Somos ocidentais, né? Estamos acostumados aos analgésicos. Então, está doendo, toma uma aspirina, diz, né? E a gente não controla a dor, não. Vai, toma uma aspirina. E procura já sempre uma resposta imediata. E não, a meditação vai ajudar a controlar o estresse e tudo isso. Por que motivo? Porque não vai permitir que as conexões tálamo-corticais se ativem com tanta intensidade. Vai tratar de combater, mas sabemos que as conexões são fracas. Então, o que é isso que indica? Um exercício repetitivo, frequente, permanente. Por isso é que começam a aparecer modificações na substância subcortical. Porque se vão criando vias de conexão, de conexão subfrontal e subcortical, né? Isso é o que se pode entender utilizando a meditação afetiva de CAF, né? E faz a gente ficar pensando, né? E às vezes a gente está fazendo exercício, a gente que pratica esse tipo de meditação e não está se dando conta do que está acontecendo, né? De toda essa transformação que está ocorrendo. Parece mágica, mas não é, né? Está toda uma explicação aí científica. O que acontece dentro de nós? É muito interessante. Dá muito o que a gente pensar, né, doutor Delavia? E, inclusive, a gente vai perguntar justamente pela relação com a psicoterapia, já que estamos, de certa forma, tratando disso, né? Depressão, dopamina, etc. O senhor acredita que a meditação poderia se tornar foco de determinados programas públicos de saúde? Sim, sim. Eu acho que já deve estar existindo. Me parece que, não tenho certeza, mas me parece que sim, existem já alguns trabalhos, algumas atividades que estimulam este fenômeno, né? Tem algumas academias de ginástica que estão promovendo com fins lucrativos, obviamente, né? Mas não importa, o que interessa é que estão promovendo exercício de meditação como parte eu falava com uma filha que tem um AVC, né? Como parte da fisioterapia cerebral. Claro, formaria parte de um trabalho de poder trabalhar e criar, sabendo que existe plasticidade, neuroplasticidade, e que existem substâncias que facilitam, que se descobriu depois da Segunda Guerra Mundial, substâncias que facilitam a formação de novas sinapses. Então, é lógico que uma exercitação tanto de psicoterapia como a autoestimulação, que seria a meditação nesse caso, ajuda muito, sim. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Por nós, isso seguiria indefinidamente. Mas, para finalizar, gostaria de trazer a frase do professor da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, Richard Davidson, segundo a qual a meditação é um treino e a felicidade o resultado sistemático de bons pensamentos, princípios e desejos. O senhor concorda com essa afirmação? A meditação seria uma ferramenta útil para a conquista do contentamento individual? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim.
Mas o que mais, para mim, me encanta pensar na meditação, não tanto como um trabalho egocêntrico, sino como uma atitude egoente. Ou seja, a meditação vai ajudar as pessoas a transformar-se para poder servir, para transformar aos grupos humanos que estão ao nosso redor, né? E eu acho que aí sim vai vir uma felicidade que vai ser um pouquinho melhor da, da, da sensação de prazer individual, né? Sem dúvida, né? Quando todos estiverem felizes, né? Nós, cada um individualmente, vai estar também muito mais feliz, não é, doutora Deila Veia? A gente queria pedir que o senhor desse uma palavrinha, embora a nossa entrevista esteja, digamos, formalmente encerrada, né? O nosso roteiro está esgotado, mas eu gostaria muito que o senhor comentasse como o senhor está vendo, de uma forma geral, né? Eu sempre gosto de falar numa visão de futuro, de distopia ou de utopia, não é exatamente isso, mas como o senhor vê a evolução da medicina como um todo, nesse momento que a gente está vivendo? Com tudo isso que aconteceu na humanidade, com a questão da pandemia, como é que o senhor acha que vai ser o médico do futuro, a medicina do futuro, em termos de humanização, por exemplo? Como é a sua percepção disso? Qualquer coisa que pensemos é possível, né? A tecnologia está crescendo de uma maneira impressionante, impressionante. A medicina conservadora está perdendo lugar totalmente, ¿no? Está, lo que nos, a medicina significaba un poco en alguna época como a ciencia que distonaba con la mística, con lo espiritual, etc. Lo que pasa es que estamos nos dando cuenta que nós não somos corpo nada mais, né? Que temos uma energia que nos circunda e que fazem parte desta estrutura e que existe algo potencial que está dentro de nós também, Então a medicina do futuro é um bruto enigma, porque possivelmente as máquinas resolvam a parte de nosso corpo. Agora nós vamos ter que aprender a trabalhar o campo energético e astral nosso. Então já é outra aventura que vem para frente. Porque a parte física eu acho que daqui a pouquinho as máquinas vão resolver. Agora a outra parte é interessante. E eu sinto que esse desafio é o que estamos tendo quando entramos neste campo de procurar não uma compreensão, sino um estado meditativo, estado vibracional. O senhor Santiago, que fundou o CAF, ele falava que a meditação não era simplesmente uma oração nem uma compreensão, sino um estado vibracional, não lembro bem essa outra palavrinha, como dizer, peculiar. Estado vibracional peculiar. De que está falando quando falamos de vibração? Já estamos falando de ondas, de energia, de outro corpo, né? De outro corpo que nós sabemos que nos rodeia, que faz parte da nossa estrutura. Então, o futuro, a tecnologia vai ajudar muito. Agora, no campo energético, acho que esse é o campo que vamos ter que aprender a trabalhar e ver e o campo astral, né? Para ver como se trabalha isso. Isso vai ser tema das nossas próximas entrevistas, hein? Tá bom? Muito obrigada. Queríamos agradecer muito a sua presença. Sou eu que agradeço e espero que ter ajudado de alguma maneira. Para mim é uma honra poder estar com vocês e, sobretudo, passar essa ideia de meditação de CAF, que é algo que me apaixona. Muito obrigado.